Uma pessoa muito querida me pediu para falar a respeito de Setembro Amarelo. Eu vi que era um excelente tema, porque é um tema que está na ordem do dia, na ordem do mês. Eu me perguntei, por que não esse desafio? Por que não falar do Setembro Amarelo? Falar do Setembro Amarelo, falar de suicídio, eu não tenho autoridade enquanto médica, enquanto psicóloga. O que eu vou mostrar aqui para você hoje é o meu ponto de vista. A contribuição que eu posso fazer nesse lugar é uma contribuição de prevenção, da gente cuidar das nossas emoções, da gente cuidar das causas das nossas emoções, que é o nosso pensamento. Qual a melhor forma que eu acredito para a gente evitar o suicídio? É a gente cuidar dos nossos pensamentos. Mas para a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa entender quais são os nossos pensamentos. Se eu estou numa situação onde eu estou conectado com a morte, se eu estou conectada em buscar uma solução que é tirando a minha vida, por qual razão eu estou fazendo isso? Ou por qual razão uma pessoa próxima de você está fazendo isso? Então, um outro ponto do meu olhar é que a gente precisa olhar para essa pessoa não condenando, porque é errado suicidar, porque é um absurdo, porque a pessoa tem tudo. Como que a pessoa tem tudo e ela quer suicidar? Percebe que isso é uma contradição? Não é porque ela tem tudo, ou porque a vida dela, ela alcançou o sucesso, que ela não pode estar conectada com a morte, porque o suicídio é a pessoa estar conectada com a morte. Então a pergunta que me surge aí é, por qual razão essa pessoa está conectada com a morte? Eu aprendi a olhar essa conexão de duas formas. Uma é uma percepção que vem do Bert Hellinger, que a gente pode estar conectado com pessoas que já fizeram a passagem, com pessoas que morreram, e é como se a gente estivesse indo atrás dessa pessoa, porque a gente tem um amor cego. E nesse amor cego, a gente, de forma inconsciente, a gente nem sabe o que a gente está fazendo. A gente está buscando essa pessoa. E de outro lado, a nossa mente faz uma conta, que é a calculadora emocional, que é acreditar que do lado de lá vai estar melhor do que o lado de cá. Então a dor daqui é maior do que a dor de lá, ou eu vou encontrar prazer do lado de lá. Então eu vejo que é esse olhar que a gente pode ter. Mas esse olhar é um olhar de uma profissional de coach. Não é um olhar de um profissional que está olhando para cura, no ponto de vista de desequilíbrio emocional e que precisa de medicamento e que precisa de um cuidado específico. Então o meu olhar aqui é um olhar de prevenção. Eu vejo que essa é que é a minha contribuição. Eu vejo que é aí que a gente pode chegar. Então se, assim como a gente pode fazer um trabalho de prevenção dentro do processo de coach, cuidando da qualidade dos nossos pensamentos para N doenças, porque à medida que a gente vai trabalhando o pensamento, que a gente vai produzindo bem-estar emocional dentro da gente, a gente fica menos doente. E eu aprendi isso num curso de leitura biológica que eu fiz, que mostra a relação entre as informações que a gente produz com as doenças. Então o meu cuidado aqui é com a qualidade do pensamento. Para mim, essa é a chave. Além de olhar para a pessoa que está conectada à morte, a gente pode olhar também para as pessoas que estão conectadas com uma pessoa que já fez o suicídio. É muito desafiador para essas pessoas ficarem do lado de cá. É muito desafiador para essas pessoas não se sentirem culpadas, como se elas pudessem evitar essa situação. E nós não temos esse poder, nós não temos essa capacidade de evitar uma decisão. Porque a pessoa que suicida, ainda que ela não tenha consciência, é uma decisão dela. Ela que buscou. A responsabilidade é dela. E muitas vezes, quem está perto dessa pessoa, ou a esposa, ou o esposo, ou a mãe, ou o pai, a tendência é ela se culpar, se responsabilizar e perguntar o que eu fiz de errado. O que eu poderia fazer diferente? E eu te adianto, nada. O destino de um indivíduo depende da escolha que ele faz. E o que a gente precisa aprender nesse lugar é entregar o destino da pessoa. É entregar no sentido de, essa foi a sua escolha. É um desafio fazer esse exercício. E esse exercício ele vem lá da constelação familiar.
E o exercício é, eu entrego a sua escolha e as consequências da sua escolha para você. E eu fico na vida. E o exercício da pessoa que fica é ela dizer, eu fico na vida. Por enquanto, essa é a minha escolha. É um desafio e ao mesmo tempo é uma coragem a gente conseguir fazer isso. Porque muitas vezes a gente acredita que a gente vai permanecer conectado com a pessoa na dor. A gente não pode soltar a dor, porque se a gente soltar a dor, a gente pode entender que a gente está soltando o amor pela pessoa. E não é verdade. Ela continua aí no seu coração. Ela continua no seu coração. Ela está viva no seu coração. Daí é você assumir a responsabilidade pela qualidade da sua vida, pela continuidade da sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? E um padrão mental belíssimo que a gente tem aí é: eu continuo, eu permaneço viva e faço algo de maravilhoso com a minha vida em sua homenagem. Então a sua vida ela passa a ser uma homenagem para a pessoa que se foi. Porque ao invés de ficar brigando, ficar contra, ficar indignada, ficar na angústia, na tristeza, desmontado, a gente consegue sentir essa dor, porque é uma grande dor. Você vai continuar sentindo essa dor, você vai continuar triste, só que você vai trazer uma qualidade para a sua vida. E daí, diferente da pessoa que fica conectada com a morte, você fica conectada com a vida. Aproveitando a oportunidade de estar viva. E de entender por qual razão você está envolvida, qual o grande aprendizado que você tem nesse momento na sua vida. Por que você está envolvida nesse destino? O que você tem de tão importante para você aprender? Daí você consegue sair da culpa, da condenação e consegue continuar o seu destino com mais qualidade, com mais felicidade. E isso é muito possível. Isso é um trabalho maravilhoso dentro da constelação familiar. É possível para quem fica do lado de cá continuar feliz, continuar tranquilo, continuar sem culpa. Porque tem um pensamento do Bert Hellinger que ele diz o seguinte: tudo é como é, tudo foi como foi. E o passado a gente não consegue mudar. O que dá pra gente mudar é daqui para frente. E o que é o seu daqui para frente? O que é o seu hoje? O que você pode, dessa situação dolorosa, o que você pode fazer de algo maravilhoso e incrível? Então depende muito de como que a gente vai dando significado às situações. Nós não aprendemos a ter uma relação amigável com a morte. A gente tem muito medo de morrer. É incrível, porque ao mesmo tempo que a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de viver. A prevenção é a gente cuidar dos nossos medos, dos nossos grandes medos. O que a gente precisa curar é essa sociedade de medo que nós nos tornamos. E olhar para a morte como algo natural da vida. Faz parte. E daí a gente para de brigar com a morte e inclui a morte. Olha o quanto é desconfortável falar de morte. A gente nem fala dessa palavra. A gente nem usa essa palavra, a gente evita essa palavra. E ela faz parte. Essa vida aqui, ela tem começo, meio e fim. E o fim, a palavra que nós usamos para o fim é morte. Só que é desconfortável, porque ela é a nossa grande separação. Nós não aprendemos a nos separar. É como se a gente tivesse que viver tudo juntinho. Só que isso não existe, esse juntinho, unido, esse... Não existe. O que existe, o que eu acredito que exista, é que a gente veio para cá para aprender a ser a gente mesmo, para ser único, a viver a nossa unicidade da melhor forma possível. E o que é a melhor forma possível? A forma que a gente acredita, que você acredita, que eu acredito. Eu não acredito nessa história de certo e errado. Certo e errado para quem? O que existe, o que tem
alinhado com o que eu acredito, alinhado com o que você acredita. E quando a gente chega na nossa essência, a gente chega no nosso tudo de bom. A gente deseja tudo de bom para as pessoas. A gente quer tudo de bom para as pessoas. Para as pessoas que você ama, o que você mais deseja? Tudo de bom. A nossa natureza essencial é maravilhosa. Só que esse condicionamento do medo nos afasta muito da nossa essência. E afastando muito da nossa essência, a gente sente o vazio, a gente sente as grandes dores. E daí a gente vira uma sociedade que uma das grandes doenças dela é suicídio. Que o suicídio é a gente ir contra o pulsar da vida. Eu acredito que só uma pessoa que esteja desconectada dela mesma, lá da essência, é capaz de fazer esse movimento. O que essa pessoa precisa é reconectar com ela. Ela não precisa de ser criticada, ela não precisa de ser julgada, ela não precisa de ser condenada. Ela precisa de se sentir amada. Agora, se ela não está se sentindo amada, por mais que ela seja, é preciso encontrar um caminho. Ela precisa encontrar o caminho dentro dela para ela se sentir amada. Agora, um viés também que eu vejo que eu posso colocar aqui é o viés que algumas pessoas podem usar o suicídio como chantagem emocional. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. É muito desconfortável ficar na mão de uma pessoa que usa o suicídio como chantagem. Então, se você não fizer, se você não ficar comigo, eu me mato. E é um olhar que a gente precisa ter para esse lugar também. Só que, de novo, essa pessoa faz isso de forma inconsciente. O que ela precisa? Ela precisa ser cuidada, ela precisa se sentir amada. Agora, se você não for um profissional de saúde, você não tem condição de fazer isso sozinho. Nós, mulheres, muitas vezes acreditamos que nós temos condições de curar o suicídio de um marido, de um namorado, de um filho. Não. Nós também precisamos de cuidado, nós precisamos também entender que nós não temos essa capacidade. Então a gente precisa de apoio. Essa pessoa também precisa de apoio. Sozinho é muito difícil sair desse lugar. O suicídio ele não é de um dia para o outro. O suicídio é um processo que vem de onde? Ele vem de um processo de depressão. E a depressão, ela surge a partir das nossas grandes dores. A partir de uma determinada qualidade de pensamento negativada, seja ela ansiosa, seja ela pessimista, a pessoa que chega lá no suicídio, antes ela passou por esse processo longo dessa atividade mental. Ela foi alimentando essa atividade mental, muitas vezes sem saber o que ela estava fazendo. Ou ela fica mal, não entende direito por que ela está mal, se condena porque está mal. Muito do diálogo, da fala da pessoa que tem uma depressão, por exemplo, porque a depressão é fruto desse padrão mental. Ela diz, eu não sei por que eu não me sinto bem, eu tenho tudo, está tudo funcionando ok, meu emprego está legal, meus filhos, meu isso, meu aquilo, mas ainda assim eu não me sinto bem, eu estou depressiva. E a depressão, ela é resultado de um processo de tristeza. E a tristeza tem como origem a quebra de uma expectativa. É uma insatisfação que a pessoa está, e ela está nessa insatisfação há muito tempo, anos, e ela não consegue silenciar esse lugar dentro dela. Então, quando você perceber que você está nesse movimento de diálogo interno, pessimista, ansioso, triste, um diálogo interno de lamentação, busca formas de você conseguir mudar esse diálogo interno. Busca um profissional que vai te ajudar a compreender o que está acontecendo com você. E ao mesmo tempo a construir um novo repertório dentro de você. Quando eu estou falando desse processo de tristeza, muitas vezes é uma tristeza com outras pessoas, com os nossos pais, por exemplo. Então a gente precisa resolver essa questão dentro da gente, essa relação nossa com os nossos pais. Ou pode ser uma tristeza com o marido, com o companheiro, com a companheira. Mas lembra, nunca é o outro. Isso tem a ver com você, com as suas dores, com o significado que você dá para as relações,
com a expectativa que muitas vezes você tinha das pessoas e as pessoas não conseguem corresponder a essas expectativas. Então é desse lugar que eu estou falando que a gente precisa cuidar. É desse lugar que dá para a gente prevenir e curar antes que vire uma bola de neve, antes que transborde. Cuide antes, previna antes. E é muito possível fazer isso. É muito possível a gente cuidar das expectativas que a gente tem com as outras pessoas. É muito possível a gente cuidar das expectativas com a gente mesmo, porque às vezes, eu estou falando de outras pessoas, mas às vezes a gente não consegue satisfazer as nossas expectativas. Então, a gente conseguir lidar com não, a gente conseguir lidar com o resultado indesejado, a gente conseguir lidar com uma crítica, com o julgamento. Agora, para a gente conseguir fazer isso, para a gente conseguir dar conta desse lugar, nós precisamos ter um repertório que nos habilita. Porque se a gente está na dor, se a gente não está conseguindo, é porque a gente não tem um repertório. Lembrando que o repertório é a informação que a gente carrega, é a informação memorizada. Então a gente precisa mudar a qualidade desse repertório. E é com isso que eu trabalho, essa mudança desse repertório. Muitas vezes não quando o leite já derramou, mas antes, na prevenção. O olhar que eu tenho para um suicídio é um olhar de inclusão e não de exclusão. Muitas vezes a gente faz um movimento de é feio, não é certo, isso não pode ter na minha família, é errado. Como que as pessoas vão me ver, vão julgar a minha família se tiver um suicida na minha família? Muitas vezes a gente quer esquecer os suicidas da nossa família. Esquecer suicida também é uma forma de algum jeito, alguém, segundo Bert Hellinger, ficar conectado a essa pessoa. E daí alguém nessa família também vai atrás dessa pessoa que suicidou. Então, o meu olhar para o suicídio é um olhar de inclusão, de faz parte. Ele faz parte da nossa família. O destino dele faz parte da nossa família. Então a gente inclui ao invés de excluir. A gente olha para ele, a gente lembra dele. Isso é o amor universal. O amor universal é o amor que inclui tudo. O amor que diz é o que é, foi o que foi. O amor universal que é o amor da aceitação. Aceitação da diversidade, do diferente, das decisões que as pessoas tomam, que eu acredito que deveria ser diferente, que o melhor era outra coisa. No amor universal, a gente respeita o diferente. A gente respeita o pensar diferente, o agir diferente, o gostar diferente. Então a gente inclui. É isso que eu vejo que a gente pode aprender muito com essa oportunidade de passar por essa grande dor, essa dor que a nossa sociedade está passando. Como o suicídio está aumentando na nossa sociedade. E o que nós podemos aprender para que a gente consiga mudar esses dados, mudar essa estatística. E para mim, no meu ponto de vista, a forma que eu olho é a forma da inclusão, a forma do amor universal. A gente não cura uma dor fazendo mais dor. A gente cura dor com amor.